Irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Atos, capítulo de número 20. Atos, capítulo de número 20, versículo 24. Atos, capítulo de número 20, versículo 24. Eu gosto de ouvir, pastor, esse barulho de folha mexendo. Muito bom. Deus abençoe os irmãos que estão com texto bíblico. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Tome assento no nome de Jesus. Eu quero agradecer, pastor Álvaro saiu para assinar alguns documentos. Eu quero agradecer o carinho dos irmãos para comigo, para com a minha esposa, minha família, e dizer ao pastor Gerson também, obrigado, irmão William, que está me conduzindo aí, viu, pastor Eliel, minha saudação, meu amigo. Eu vou usar 20 minutos, irmãos, que eu sei que a programação é longa, e eu combinei com o pastor Álvaro aqui desta forma. É minha esposa, eu chamo ela de linda mulher, né? Nós estamos casados, vamos fazer no final do ano 37 anos de casamento. Deus nos deu um filho de 33 anos, solteiro. As meninas quiserem candidatar aí, eu estou pagando um ano de cesta básica, aluguel garantido. Só tem uma coisa, eu não devolvo não. E tenho uma filha casada, já me deu uma netinha. A filha tem 27, né? 28 anos. E eu amanhã estou completando 60 anos. Amanhã, 60. Primeira coisa que eu vou fazer quando chegar no Rio é ir lá no Detran e pegar meu vale idoso. Quero andar de graça no ônibus. Já vou pegar a vaga de estacionamento gratuita. Vou aproveitar, meu amigo. O único problema é que não vou poder andar mais na saída de emergência. Eu gosto de andar na saída de emergência, deputado. Eu gosto de andar naquela saída de emergência. Ali eu não vou poder andar mais. Mas vou aproveitar tudo. Fila do prioritário, tudo que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Como hoje é uma homenagem às pessoas que serviram e servem bem a igreja, eu orei a Deus e pedi a Deus que me desse uma palavra, e Ele me trouxe para esse texto aqui de Atos capítulo 20, versículo 24, e os irmãos viram que ontem eu gosto de usar muito texto bíblico. O apóstolo Paulo, ele estava num discurso para a igreja de Éfeso, uma igreja que ele tinha muito carinho, e ele manda chamar todos os companheiros que tinham labutado com ele no período de evangelização. No capítulo 20, no versículo de número 18, ele faz uma retrospectiva do seu ministério. E ele vai contando como que ele se comportou diante dos seus pares. Ontem eu falei sobre santificar, e eu quero falar hoje sobre servir, nestes 17 minutos que eu tenho. E ele fala no versículo 19 do capítulo 20 de Atos, ele diz exatamente assim: servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Vejam bem que esta expressão do apóstolo Paulo, para muitos hoje é muito cara. Paulo, que está chegando ao final da sua jornada, e ele chama os anciãos para poder dar um relatório e contar o que vai acontecer com ele, ele pega e traz uma retrospectiva, e ele diz o seguinte: eu servi a vocês com muita humildade. Adjetivo que está faltando hoje no nosso ambiente.
Ele fala: eu servia vocês com muitas lágrimas. Adjetivo que está faltando também hoje no nosso ambiente. E tentações. O problema hoje é que muitos, no ato da tentação, estão cedendo à tentação. E ele conclui dizendo: pelas ciladas dos judeus que me sobrevieram. Paulo, desde o momento em que ele se converte, havia um grupo patrocinado por alguém para persegui-lo, e foi perseguido durante todo o teu ministério. O versículo 20 ele diz assim: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Paulo está dizendo aqui, e eu estou pegando o gancho da homenagem que será feita aqui aos obreiros, que Paulo fala que nada impediu ele, nada o impediu de cumprir o ministério de Deus na vida dele. Paulo nunca sofreu a ação de continuidade, nada impediu ele de fazer o ato de pregar o evangelho, e ele testificava com tanta graça, com tanta unção, que muitos se converteram, e hoje, passado quase mais de 2000 anos, nós fazemos menção do apóstolo Paulo. E quando ele, na sua conotação, ele diz que para onde ele vai espera ele prisões e tribulações, ele não desiste, pelo contrário, ele encara. E quando os anciãos começam a lamentar, dizendo: você vai ser preso, você vai ser morto, você vai sofrer, Paulo. Aí ele pega a pena da sua caneta e escreve: eu não tenho a minha vida por preciosa, o que me importa é cumprir o meu chamado, o que me importa é cumprir a vontade de Deus. Então, a primeira mensagem que eu digo a vocês nesta manhã é: estamos de fato cumprindo o nosso chamado com excelência? E quando eu falo chamado aqui, eu falo aquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazermos no reino. Se é cantar, cante. Se é pregar, pregue. Se é tocar, toque. Se é cuidar da área do ensino, cuide. Se é ser professor, seja professor. Se é ser um músico, seja um músico. Se é um corista, seja um corista. Mas não deixe o lugar para o qual Deus te chamou vazio. Glória a Deus. 2, não faça pirraça com o ministério que Deus te deu. Se Deus te deu para ser um pregador, seja um pregador, não seja um cantor. Se Deus te chamou para ser um cantor, seja um cantor, não seja um pregador. Se Deus te chamou para ser um corista, seja um corista, mas cumpra em nome de Jesus o teu ministério. Glória a Deus. Glória a Deus. Segunda lição que eu aprendo aqui nesta palavra do apóstolo Paulo: muitos deixam de cumprir o ministério por conta de lutas, por conta, pastor Gerson, de tribulação, por conta de dificuldades. O apóstolo, o maior apóstolo de todos os tempos, desde o momento que ele aceita o evangelho, desde o momento da sua conversão lá em Atos 9, no ato da sua conversão, quando Deus o chama, e Paulo, todos sabemos que era um intelectual, no ato da sua conversão, quando ele se converte, a primeira coisa que Deus avisa para aquele que vai orar por ele, Deus avisa para Ananias, e Ananias questiona: eu não vou lá orar por ele. Deus diz para Ananias e diz assim, capítulo 9 de Atos, no versículo 15: vai lá orar por ele, porque ele é para mim um vaso escolhido por Deus. Aleluia. E no ato dele
ir orar e Deus dizer para ele. Deus continua dizendo: ele é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Até aí tudo bem, pastor. Até aí tudo certo. Mas quando chega no Atos capítulo 9, versículo de número 16, Deus diz: e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Vida cristã, meus amados irmãos, não é spa. Vida cristã não é colônia de férias. Vida cristã não é empoderamento. Vida cristã não é status. Vida cristã não é uma fuga, não. Vida cristã é entender o chamado de Deus, é entender e você saber em quem você tem crido. E Paulo, ele tinha certeza disso. Voltando ao texto de Atos capítulo 20, ele vai dizer assim, lá no versículo 29, ele preocupado com isso, veja, há quase 2000 anos atrás, ele vai dizer no versículo de número 29, porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho do Senhor. Como acabei de dizer, a vida cristã, ela tem que ser tomada, o reino de Deus, ele tem que ser tomado à força. A força. E o apóstolo Paulo, ele escrevendo, nos orientando, nos direcionando, ele fala que nós devemos estar prontos. Lá em Gálatas, lá em Filipenses, no capítulo 1, no versículo de número 21, ele fala e me ensina que o viver é Cristo e o morrer é ganho. Nós precisamos viver uma vida para Deus, nós precisamos viver uma vida para Cristo. E Paulo, consciente disso, ele diz lá no versículo 22, mas se eu viver na carne, me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Aí ele escreve uma coisa interessante, que muitos têm medo até de falar e de pregar, porque ele diz no versículo 23, mas de ambos os lados eu estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque ainda isto é muito melhor. E deixa eu falar aqui para você, Paulo aqui não estava em depressão, Paulo aqui não estava estressado, não. Paulo, ele tinha expectativa gloriosa, Paulo tinha certeza da salvação. Então ele diz, eu prefiro morrer, eu prefiro partir e estar com Cristo, eu estou em aperto. Aí ele diz assim, mas, no versículo 24 de Filipenses capítulo 1, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Paulo está dizendo assim, se morrer, para mim tudo bem, mas por conta de vocês eu vou ficando aqui, mas por mim Jesus pode me chamar. A hora que ele quiser. Aí quando a gente pega a epístola de Paulo lá em Timóteo, capítulo de número 2, o versículo de número 12, eu caminho para o fim. 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número, capítulo número 2, versículo de número 11.
Palavra fiel é esta: que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Deixa eu dar uma notícia para você, notícia boa. Uma boa e uma ruim. Vou dar a ruim primeiro. Todos nós vamos morrer. E não adianta você dizer assim, eu não. Paulo diz: se morrermos com Cristo, com Ele, se morrermos com Ele também o quê? Viveremos. Quem está comigo no culto? Agora olha o consolo para todos nós, que por hora passamos por lutas, que por hora passamos por tribulações, que por hora passamos por dificuldades, enfrentamos as mais variadas lutas. Existem pessoas aqui nessa manhã que, não obstante as lutas, não obstante as dificuldades, colocaram a sua roupa, pegaram a sua Bíblia e vieram para a casa de Deus adorar a Jesus na beleza da sua santidade. Olha o que a Bíblia diz para você, versículo 21: se sofremos com Ele, reinaremos também com Ele. Quantos estão sofrendo com Jesus? Levante a mão e adore a Jesus. Mas tem uma máxima e um imperativo também aqui nesse versículo 21, quando diz: se o negarmos, Ele também nos negará. Te adoramos, Senhor, aleluia. Tudo que está escrito aqui, irmãos, vai se cumprir. O ímpio gostando ou não gostando, o crente gostando ou não gostando, os que tentam mudar essa verdade gostando ou não gostando, tudo que está escrito aqui vai se cumprir. O céu é para crente, o céu é para a igreja fiel. No céu, tem até um hino da harpa, não sei se é da harpa, o que diz que no céu não entra pecado. E Paulo, consciente disso, ele prega toda a verdade e ele conclui dizendo: se sofremos com Ele, reinaremos com Ele. Se o negarmos, também Ele nos negará. Mas ele diz no versículo 13: se formos infiéis, Deus não pode negar a sua natureza, Ele permanece fiel. E até tem uma frase de um camarada dirigindo um carro, fumando um cigarro e tomando uma cerveja, e no painel do carro estava escrito: Deus é fiel. Eu cheguei para ele e disse: rapaz, que frase bonita, o que é que está escrito aqui? Ele diz: Deus é fiel. E eu voltei para ele e perguntei: e você é fiel? Na minha comunidade, eu moro na Baixada, moro em Caxias, e todo dia eu estou numa região chamada Magé. Lá tem muitos bares, estou concluindo. Os mercados todos de manhã colocam música gospel. Minha região, todo dia de manhã, os mercados de manhã. Eu perguntei: por que vocês colocam música evangélica? Ele fala que é para acalmar o coração do povo. Tem um bar que a chapa é quente a noite toda, bebida, droga, cachaça, prostituição. Aí quando chega de manhã, 6 horas, eles ligam, colocam na rádio evangélica. Não sei se é para a sessão do descarrego, não sei se é para aliviar o estresse. E eu vou terminar a minha mensagem com a palavra de Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Vamos lá, levante a sua mão comigo. Combati
o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que nada tire de você a alegria de servir a Deus, de adorar a Deus na beleza da sua santidade. Passe essa verdade para os seus filhos, passe essa verdade para o seu neto, para a sua neta. A minha neta, pastor Álvaro, ela estava com 10 dias de nascido. Eu estava lendo a Bíblia, eu gosto de ler a Bíblia, o texto, e coloco, até ensino isso a vocês, para fazermos a interpretação correta da leitura do texto. Eu coloco em áudio, vejo a tradução e fico lendo e ouvindo a tradução. Minha neta, com 10 dias, ela foi ouvir a Bíblia comigo. E eu comecei lendo a Bíblia com ela, pastor Álvaro, no livro de Apocalipse. A neguinha até virou o olho. Aí minha filha falou: pai, Apocalipse. Falei: eu já começo dramático, para ela entender que a vida cristã é uma coisa séria. A minha neta só dorme com música da harpa cristã. Porque eu fui batista até os 20, então eu já quero que ela seja pentecostal já de nascida. E concluo nesta manhã dizendo: Jesus está voltando. Ele veio buscar você. Então não importa o que você esteja passando, mantenha a sua fé voltada para a pessoa bendita e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Minha gratidão a você, obreiro, que será homenageado, que é exemplo para todos nós. Pastor Álvaro, muito obrigado pelo carinho. O senhor é um exemplo para mim, assim como é o pastor José Wellington Bezerra da Costa, os dois Wellington. Poder olhar e mirar para a vida de homens que são sinceros no reino de Deus. Um colega meu disse assim: pastor Gerson, pastor Luiz César, a coisa está difícil. A coisa está difícil. Eu falei: sim, está difícil. Nada do que não esteja escrito aqui na Bíblia Sagrada. Porém, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai querido, acabamos de pregar a Tua palavra, Senhor. Com a autorização do Teu ungido, nós queremos orar pela Tua igreja, que se reúne nesta manhã, Pai, para o batismo, para homenagens em reconhecimento aos 85 anos de evangelização nesta cidade. Queremos, Pai, Te louvar por todos aqueles que passaram por esta igreja. Como diz a Tua palavra, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvens de testemunha. Testemunhas essas que fazem, Pai, com que nós que aqui estamos neste dia continuemos olhando para Ti, o autor e consumador da nossa fé. Nós sabemos, Pai, que o inimigo se levanta com força para tentar atrapalhar o caminho da moça, caminho do moço, do jovem, do adulto, do senhor e da senhora. Mas nós sabemos, Senhor, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus, contra a igreja do Senhor. Abençoa o teu filho, a tua filha, que faz parte da história da Assembleia de Deus em Uberlândia nesses 85 anos. Aproveitamos também a oportunidade para orar a Ti por esses novos crentes que descerão as águas batismais, Senhor. Que o Senhor levante entre eles pregadores, ensinadores, músicos, pessoas que façam o Teu reino acontecer nesta terra e neste tempo. Continue nos sustentando com as Tuas mãos. É a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, pastor.